Boa tarde, quinto ano, retornando para a nossa segunda aula de Geografia, na página 17, onde a gente parou. Então, aqui é para observar as fotografias a seguir. Então, aqui a primeira, nós temos o quê? Os operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo, 1920. Estão vendo a quantidade de gente nessa fábrica, gente? Bastante gente, né? Então, na época, a instalação dessa fábrica foi considerada um símbolo da industrialização da cidade. Por quê? Olha quantas pessoas trabalhando nessa indústria aí, né, gente? Muita gente. Ô, prof, você está na apostila ou não? Nós estamos na apostila. Tu não porque eu faltei na última aula. Sim. Apostila página 17, tá, Arthur? Aqui na segunda 17, tá. É o Vale do ai, meu Deus, esse nome é difícil. Anhangabaú, em São Paulo, em 1937. Aqui é a finalização de uma construção do novo viaduto do Chá e as obras do edifício sede das indústrias Matarazzo. Então, olha só, mais uma parte da urbanização, né? A construção do viaduto e ainda uma sede da indústria Matarazzo. Na próxima fotografia, tem obras de pavimentação da rodovia Norte-Sul em Cercadinho, Goiás, em 1959. Essas obras em estradas foram incentivadas no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, cujo ponto mais importante foi a implantação de fábricas de automóveis no Brasil. Então, nessa época aqui, que também a contribuição foi essas fábricas, né, de automóveis vindo de outros países para o Brasil, abrindo as suas filiais, né, e fazendo assim com que a industrialização crescesse ainda mais, né, no nosso país. Página 18, que eu pedi para vocês fazerem a leitura. Quem quer fazer para mim? Eu, posso falar? Pode, Gabriel. Depois a Pietra lê o outro. O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. 30 anos depois, em 1970, a população urbana já era a maioria do país. Atualmente, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, com mais de 80% dos seus habitantes vivendo na cidade sede dos 5.570 municípios brasileiros. Muito bem. Então, olha só. Para a gente ter noção, né? 100% é o todo, né? 100% é o todo. Se eu pegar aqui o Brasil e dividir ao meio, eu vou ter o quê? 50%, né? Uhum. Então, 80% do Brasil vive... mais de 80% do Brasil, os seus habitantes vivem nos 5.570 municípios. Então, quer dizer que só 20% da população do Brasil ainda vive no campo, né? O resto da população é tudo urbanizada já, vive em cidades, né? E o crescimento do Brasil, ele foi muito rápido, como falou aqui, né? Em 30 anos, a população urbana já era a maioria no país. Então, assim, ó, todo mundo que vivia no campo resolveu vir para a cidade, por quê? Porque na cidade tinha uma condição melhor de vida, né? Tinha empregos e eles podiam ter uma vida melhor, né? Agora, quem vai ler é a Pietra. Pietra, tu lê ali, ó. Lê para mim o início ali, ó. Lápis na mão, pode ler.
Leia a tabela a seguir, ela indica a porcentagem aproximada da população residente das áreas urbanas e rural do Brasil em 1960 e em 2000. Ó, esse símbolo aqui, ó, gente, né, nesse post-itzinho, vocês sabem que indica a porcentagem, certo? Certo. Então, 15% a gente considera como 15 em cada 100. Então, de cada 100, 15 pessoas vivem na urbana ou na rural, tá? Então, olha só. Aqui tem desde 1960 na população urbana, rural, até 2010. Por que 2010 terminou a nossa tabela? Porque é até o ano que foi feito? Não. O ano que foi feito, mas como é que foi feito? Como é que é calculado isso? Por causa do IBGE? Isso, estatística, os dados do IBGE. E quando é que vai acontecer uma nova pesquisa do IBGE? Em 2020, era para esse ano. 2020, porque a última foi em 2010. 10. Então, E é faz a cada 10 anos. Cada 10 anos, muito bem. Então, olha só. O Brasil aqui no todo, né? Aqui é o Brasil no todo, né? Todas as regiões. Depois aqui, ó, N para Norte, NE para região Nordeste, SE para Sudeste, S para Sul e CO para Centro-Oeste. Então, no Brasil, em 1960, olha só, tinha 45% na urbana, 55% na rural. Já em 1970, já o quadro mudou. 56 na urbana e 44 só na rural. Então, modificou. Tá vendo aqui, ó? Que inverteu os dados já? Eu tô ouvindo. Já em 1980, olha só, 68% já era na urbana e só 32% na rural. Em 1991, 76% da população brasileira vivia na urbana e só 24% na rural. Já em 2000, 81% vivia na urbana contra 19% na rural. E em 2010, gente, já eram 84% na urbana e somente 16% na rural. Então, esse ano, quando sair o novo censo demográfico, porque eu não sei esse ano, por causa da pandemia, talvez nem saia esses dados esse ano. Por quê? Porque o recenseador, ele tem que ir na casa. Lembra que a gente falou? Então, como está acontecendo a pandemia, talvez esse censo desse ano seja prorrogado para o próximo ano, devido à nossa pandemia, né? Mas tenho certeza que esses dados, vocês acham que eles vão mudar nesse próximo censo? Vocês acham que a população na urbana vai crescer ou na rural? Vai diminuir ou vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Vocês acham que vai ter mais pessoas na urbana? Vai ter mais pessoas na urbana. Por causa que na rural vai morrer um monte de gente por causa do coronavírus, eu acho, pelo menos. Também pode, mas não pensando no coronavírus, pensando na urbanização do Brasil. Você acha que... Bom, então vai ter a... Vai ter mais pessoas, vai ter mais na parte urbana, né, prof? Porque eles querem tecnologia e etc. Exatamente. Mas Só que a gente não pode esquecer, né, galerinha, que da onde vem o nosso alimento... Da rural. Da agricultura, que da agricultura é na parte rural. E se essa parte rural se acabar, como é que vai ficar? A gente vai ter que viver... A gente vai ser obrigado a comer comida de laboratório. Comida industrializada. É verdade, né? Porque não vai mais ter a comida fresquinha vindo direto da horta, né? Do agricultor, né? Vai ficar bem complicado. Ou a gente pode pegar importado. E plantar. Também. Ó, então, vamos fazer aqui um comparativo. Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Região Norte, aqui em 2010, ó. Então, olha só, aqui a primeira tabela é do Brasil, como eu falei, num todo, com as 5 regiões do Brasil, né? Então, aqui, ó, na região Norte, em 2010, vamos pegar o último censo aqui, ó. 74% estavam na urbana, 26% na rural.
Região Nordeste, 73% na urbana, 27% na rural. Olha só a região Sudeste, 93% na urbana, somente 7% na rural. Onde é que fica a região Sudeste, gente? Quais são as capitais, não, os estados da região Sudeste? Alguém lembra? São Paulo, Rio de Janeiro. Esse quarto tá com cheio. Quem mais? São Paulo, Rio de Janeiro, prof. Não é mais não. 4 horas da Quem lembra mais quem é? Então vamos pesquisar aí. E região Sul, olha só, região Sul, qual é a região Sul? Quem é que faz parte dos estados da região Sul? Balneário. Santa Catarina, Rio Grande do Santa Sul. Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Que são os nossos estados, né? Onde é que a gente vive, né? Ó, aqui na região Sul, 85% vive na urbana, 15% na rural. E na Centro-Oeste, 89% na urbana e 11% na rural. Lembraram quem faz parte da região Sudeste? Sim, Ah, sim, prof. quem Eu é? tenho morte. São Paulo, Rio de Janeiro, Espíritos. Não. Minas. Espírito Santo. Não, Espírito Santo, isso aí mesmo. Espírito Santo. Só tem isso, prof. Eu tenho mais. Não, é Prof. isso aí. Tá, continuando. Agora, com base no que nessa leitura e interpretação das informações da tabela, marque verdadeiro para as afirmativas e falso e F para as falsas. Prof, posso ler? Pode ler a primeira. Com base na leitura, tá. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960? Falso. Falso, por quê? Posso Foi ler a quando? próxima, prof? Foi quando? Foi em 2010. Não, foi em 1970 começou a crescer a urbana. 1970. Muito bem, Prof, posso 1970. ler a próxima? Pode. Então, a primeira é falsa. É falsa. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural. Verdadeiro. Ó, 1960, no Brasil, né? Olhando no todo, 55 era na rural e 45 na urbana. Então, tá, verdadeira. Próxima. Lá de Posso novo? ler? Pode ler, Vitória. Vitória ou Victória? Victória. Tá bom. Qual o número, prof? É o- Terceira. Terceiro. Da página 19. Ah, ela não estava na página. Tá, Não, então... é que eu achei que era na página 20, porque não tem a número 3. Não, é a terceira do verdadeiro ou falso. Ah, tá. A partir da década de 1970, o total da população urbana passa a ser maior que da população rural. Verdadeiro. Verdadeiro, olha aqui, ó. Em 70 era 56 urbana, 44 rural. Muito bem. Próxima, quem quer ler? Eu, prof, posso ler, prof? Vai, Pietra. Fernanda. Vai, Pietra, depois a Fernanda. Yes. Os dados de 2010. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano. Falso. Um pouco rural Falso. e um pouco urbano. Exatamente, muito bem. A maioria Próxima, tá no Fernanda. urbano e um pouco Os tá dados no rural. indicam que atualmente a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio e serviços. Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro.
Então, o país ele não é totalmente urbano, né? Ele é urbano e rural, mesmo que a maioria mora na urbana, mas ele não é totalmente urbano. E sim, atualmente a maior parte da população vive na urbana, nas cidades. Muito bem. Gente, só quero falar uma coisa para vocês sobre as trilhas. A Pietra foi fazer as trilhas de geografia e a número 3 diz assim, ó, mostra a cidade de Palmas, né? E aí pergunta se ela é uma cidade planejada, né? Ou espontânea. Aí lá a Pietra colocou que era Palmas e que a cidade era planejada. Só que lá no positivo on, ele não aceita planejada, é planejado, tá? Entenderam? Quando vocês forem colocar planejada, coloquem planejado. Só que apareceu que eu não acertei. Ô, Fernanda, tira print e manda para mim nessa página. Já mandei. Tá bom. Número 2. De acordo com a tabela da... Sobe um pouquinho ali. Deu? Foi, agora é de baixo. Tá. De acordo com a tabela da página 18, responda. Letra A. Como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 a 2010. Como é que se chama o processo, primeiramente? Que nós estamos estudando nessa unidade? Área urbana. Peraí, que eu tô vendo aqui. Peraí. Como é que chama Espaço urbano brasileiro. Dá, mas como é que chama esse processo? Urbanista. Urbanização. Urbanismo. Urbanização. Urbanização. E o que aconteceu nos anos de 1960 a 2010 na tabela? Houve o quê? O aumento da área urbana. Um aumento da população que vivia na área urbana, né? Consequentemente, a consequência é que diminuiu a população na área rural, né? Isso se deve ao quê? A modernização da economia e a migração de trabalhadores do campo para a cidade. Ó, resposta aqui. Vou tirar. Ó, então, nosso processo de desenvolvimento urbano representado na tabela chama urbanização e que em 1960 e 2010 houve um aumento da população brasileira vivendo na área urbana que, consequentemente, houve uma diminuição da população rural. Isso se deve à modernização da economia e à migração de trabalhadores do campo para a cidade. Eu coloquei assim, urbanização, diminuiu a população na área rural. Tá. Letra B. Atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo na área urbana, olhando na tabela? Galera. Oi. Gente, eu vou encerrar a aula se vocês não querem participar. Oi. A letra B, atualmente, quais regiões apresentam mais de 80% na urbana? Aqui, ó. Qual região? A norte. Região sudeste. Sudeste, centro-oeste. Sudeste. Centro-oeste, sul e sudeste, certo? Sim. Então, vamos ver. Resposta: Sim. Centro-oeste, sudeste e sul. Letra C. Na tabela, pinte com lápis de cor amarelo a linha que indica a região brasileira que, desde a década de 1960, apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Qual é a que vocês pintaram? Sudeste. Muito bem. Aqui, ó. Essa aqui, vocês vão pintar de quê? Amarelo. Deixa eu botar aqui para o lado.
Prof, mas é pra pintar... De lápis de cor. Não, sim, eu sei. Mas... nada. Ali tá escrito já. Prof, Oi. Ó, daí grifa. essa aqui, ó. Tem o marcador. Eu sei, mas agora eu já peguei esse. É pra pintar Ó. tudo isso aí? Para pintar essa aqui, ó. De amarelo, tá? Sudeste. Essa... Ai, como eu posso falar? A tabela dela inteira? Fernanda, não tá prestando atenção? É É para porque eu tive... pintar de amarelo a linha que indica a região brasileira que, desde a época de 1960, apresenta a maior porcentagem na área urbana. Então, é a Você quer que eu região tire print? sudeste. Eu tirei print já, tá? Dessa. Tá. Então, deixa eu apagar aqui, já que tu já tirou print. Vamos descer aqui. E daí, tu tira print daqui, ó. Peraí. Tá bom. Acho que eu já tirei print daquelas lá. Vamos ver. Só falta tirar print da letra D. Com marca-texto no Pode fazer. Ó, então a letra C, região sudeste. Tira um print aqui, ô Fernanda. Já tirei. A C junto? A C também. Tá. Então, letra D. Entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Região Nordeste. Circule Nordeste. na tabela. Então, região... Nordeste. Nordeste. Então, lá na Nordeste. tabela de novo, Breve, já tirei print também, tá? nós vamos circular. Não tem cor agora, né? Não, pra circular de qualquer Não, cor. é só circular. Prof. Oi. Ah, que eu achei que tinha travado. Como é que eu faço para pegar a caneta? Canetinha? Não dá. Você vai lá, clica na cor, na caneta e depois você escolhe a cor que quer. Mas onde é que é a caneta? É ali? É naquele lápis. Aqui? Aquele lapisinho, prof. Isso. Tá, mas não vai, gente, ó. Ah, então Pronto, faz de qualquer libera pra cor mim. mesmo. Clica lá no mod e daí libera, que eu consigo ajudar. Aonde? Você vai lá no mod. Aqui? Não é no Mora, é na canetinha. Sim, daí Ô, prof, consegui ativar a caneta. você conseguiu Tá, ativar a então caneta, circula pra prof. mim aqui, Nordeste. Aqui, Onde é que atina? Onde é que Deixa ativa que a eu seguro, caneta, ó. Arthur? Eita, caiu. Já detectei, prof. Onde é que Nordeste, ó. Ô, prof. Ih, caiu. Caiu o quê? Ô, prof, Prof. pra mim, Gente, tira isso daí. porque aqui bugou. Aqui bugou. Ô, prof, quando tu clicou em alguma coisa, se tu clicou em alguma coisa, apareceu uma canetinha aqui no lado, porque eu tô no celular. Ah, isso. Eu consegui, prof. Eu tô no computador e eu agora É Nordeste. Tirar o não consigo mais. print. Eu ia tirar o print. Região Nordeste. Isso. Prof, você tem que pegar lá o lapisinho, que vai estar... Se você der no computador, vai aparecer vários quadradinhos. Você vai pegar o lápis. É só escrever. E daí você ali escolhe do a lado, cor, vai clica na botar. cor. Ô, Fernanda, se tu falar junto com a Victória, eu não entendi nada que a Vitória falou. Ó, prof, faz o seguinte. Eu já fiz isso, então é fácil pra mim. Tá vendo aqueles quadradinhos que aparecem lá pra você poder escrever? Você vai lá naquele lapisinho. Daí você clica lá no lapisinho. Tá, E daí mas você onde pode que é o escrever. lapisinho, criança? A senhora tá no computador? Tô. Tô pelo celular. Prof, é no Ah, agora deu. Prof, libera pra mim. Prof, eu sei. Pronto, Região prof. Nordeste. Tira o print pra mim, faz favor. Não, é Sudeste, né? Eu já Não, é tirei Nordeste. o print. Eu já tirei o É print. Nordeste. É Nordeste. É Nordeste. Ah, tá certo. É a letra D, né? Tá. Eu Tira já print tirei pra o mim. print, tá, prof? Ok. Então, vamos lá, prosseguindo. Opa. Agora eu só Prof. preciso tirar print da letra E.
Agora vamos para a letra E. Amanhã eu vou estar no... segunda-feira eu vou estar no computador. Daí, se a senhora precisar de alguma ajuda, Tá. a partir de terça-feira. Ó, analise os Então, dados ajuda. da região brasileira onde você reside atualmente. Há mais pessoas morando na área urbana ou na rural? Então, nós somos da região sul, né? Sul. A sul tem o quê? Olha ali. Temos 85% de urbana e 15% de rural. Então, quer dizer que o nosso estado... Oi. Oi. Então, assim, ó, nós vivemos na região... Opa. Oi. Oi. Na opa. Região sul e quantos por cento que eu falei? 85, né? 85% da população vive na área urbana. E quantos que vivem na rural? E 15% na área rural. Muito bem. Prof, eu botei só urbana. Ah, simplificasse, né? Fernanda, tira print aí. Tirei print já. Agora, olha só, agora eu arrumei. Tirou? Fernanda? Ô, prof, a Fernanda tinha falado que já tinha tirado o print. Ah, tá bom. Muito bem. Quem lê para mim na página 20? Quer ler o... Prof, eu posso ler? Eu quero. Posso ler, prof? Eu quero que o Arthur leia. Tá. Geografia na prática. Leia um trecho da notícia Como é São Paulo sem o túnel 9 de julho. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar o centro de uma zona sul, onde existia apenas sítios, alguns palacetes e casarões, que ocupava quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis, havia apenas o bebedouro de cavalos para os carroceiros que iam fazer compras no mercado central, além de muito mato na avenida. Antes do túnel, só era possível fazer esse trajeto subindo o espigão da Avenida Paulista, obstáculo natural que impedia o desenvolvimento da capital para os lados das chácaras do Itaim e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência rural de seus vales e jardins para dar lugar aos grandes edifícios. Muito bem, então aqui essa notícia, né? Como era São Paulo sem o túnel, né? Como era mais difícil para chegar nos lugares, né? O que o túnel trouxe para a cidade? Hein, pessoal? Falta quantos minutos
O que o túnel trouxe? Falta quantos minutos? Alternativas mais rápidas e mudou a paisagem da região. Trouxe O túnel alternativa trouxe alternativas mais rápidas para passar. Victória. para as pessoas se movimentarem e chegarem aos lugares, né? Só que com isso, a paisagem sofreu uma alteração, né? Ela mudou, né? Nos lugares dos seus jardins, deu lugar ao quê? Aos grandes edifícios, né? Porque daí foi o crescimento que foi acontecendo. Ó, aqui embaixo... O que, Fernanda? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ir para baixo aqui para mostrar as imagens. Ó, aqui embaixo... O que, Fernanda? Ó, tá vendo aqui o antes e o depois? Olha como a paisagem se transformou, gente. Quantos minutos faltam para acabar a aula? Já não sei, falta alguns minutos. 6 minutos. Ó, estão vendo aqui, gente? 10 minutos. Ó, 10, na verdade, 9 agora. O que é o espigão? É a parte mais elevada de uma serra. Então, olha só, aqui em cima era a serra, ó, tá vendo? Então, ela deu lugar ao quê? Ao túnel, tá vendo o túnel aqui, ó? Hoje em dia, esse túnel aqui, ele existe até hoje em São Paulo, tá? Túnel 9 de julho. Então, assim acontece as transformações das cidades, né? De acordo com as informações lidas no texto, responda as questões a seguir. Ô, prof, eu tenho um negócio para falar. Fala. Eles inauguraram o túnel dia 23 de julho. Então, por que o túnel é chamado de 9 de julho? Olha, Arthur, aí talvez tenha a ver com o dia que eles começaram a construção, a obra. Eu acho que eles começaram dia 9 de julho. Pode ser, não sei. Aí tem que pesquisar. Pesquisa para descobrir por que 9 de julho. Vai ter uma explicação lá no Google, tá? Meu pai falou que falei de novo, pai? Pela Revolução de 1932. Pela Revolução de 1932, por isso que o túnel foi chamado assim. Ah, olha aí, ó, o pai da Pietra falou, porque foi por causa da Revolução que aconteceu em 1932. Por isso, tá, mas pergunta... E dia 9 de julho é feriado de São Paulo. Ah, tá. Tá explicado. Muito bem, professor. Obrigada. E o pai da Pietra também é professor, né, pai? Sim. Muito bem. Prosseguindo, respondida a tua pergunta, Arthur. Tá, agora o meu mistério foi resolvido. Isso. De acordo com as informações lidas no texto, responda as questões a seguir. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerada um marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo? O que vocês colocaram? Aqui, a minha resposta está assim, ó, foi um marco porque foi realizada num período de crescimento das cidades brasileiras, que foi esse processo de urbanização, né? Que teve o objetivo de ligar e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias do centro da cidade a uma área que ainda apresentava características rurais, mas que precisava se modernizar. Por quê? Com o crescimento, eles precisavam também agilizar, né? Prof, essa locomoção dentro da cidade. Oi? Quem me chamou agora? Ô, prof. Gabriel. Eu. Fale. Prof, eu já tirei print ali, tá? Tá bom. E eu queria te fazer uma pergunta. Não tem como abreviar essa resposta, porque é muito grande? Aqui pode botar que foi o marco do crescimento das cidades brasileiras, que foi o processo da urbanização, com o objetivo de facilitar o transporte de pessoas e mercadorias das áreas rurais para a urbana. Não tem muito que diminuir, mas dá para diminuir um pouco. No texto, também destaque com o lápis cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel. Então, vamos lá. É a primeira imagem, né, prof?
Mas aqui, ó, a gente tem que botar aqui destacar aqui, ó. Como é que era antes... como é que é? Antes... Marcar no texto de laranja como era os elementos que retratavam antes da construção do túnel. Nós temos que grifar no texto são palavras. Por exemplo, Prof. Aqui, ó, antes do túnel, Grifa de só era amarelo, porque possível não tem... fazer esse trajeto não subindo tem o laranja. espigão. O que era o espigão mesmo? Espigão é a parte mais elevada de uma serra. Mais Qual elevada de uma mais serra. elevada de Muito uma bem. serra? O obstáculo natural que impediu o desenvolvimento da capital para os lados, ó, das chácaras. Então, chácaras é um elemento? Meu Deus, gente, vocês só perguntam. De amarelo. Laranja? Aqui Sim, tá mas escrito porque não aqui, ó. tem laranja. Tá bom, então faz de amarelo, meu amor. Ô, prof. eu posso Não, prof, grifa no texto. Onde existiam apenas sítios. No Sítios. texto tem onde existia apenas sítios. Isso que eu Chácaras. quis dizer. Prof, daqui Você grifar. Onde é que tá? Sítios. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, vocês vão pegar e vão grifar lá, ó. Prof, daqui 1 minuto nossa aula acaba. Exatamente, por isso que eu vou botar aqui para vocês estarem copiando. Aqui, ó. Prof, posso tirar uma dúvida minha? Ó, aqui, ó. As palavras que vocês vão grifar. Sítio, palacetes, casarões, bebedouro de cavalos para os carroceiros, muito mato, vales, jardins, chácaras do Itaim e de Santo Antônio do Amaro. Essas são as palavras que vocês vão circular. Circular, não, grifar lá no texto. Prof, posso falar uma coisa? Tirar uma dúvida minha? Sobre as trilhas. Então, as nossas trilhas tem algumas que é pro dia 10, né? Até hoje. É até hoje meia-noite ou é até hoje 5h30? É hoje, 23h59, Fernanda. Tá lá, agendado lá no Positivo On. Não, é porque eu não sei quem foi que falou que é pra